Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando nosso estudo das questões, análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Temos muito caminho pela frente. Hoje estamos com a questão de número 33. Sejam todos bem-vindos. Então, numa prece, nós queremos pedir aos bons espíritos, nossos anjos guardiões e protetores, que estejam conosco para que possamos fazer o nosso estudo com o Espírito da Letra, como sempre assim o pedimos, que o Mestre Jesus também esteja iluminando todos os nossos corações, que possamos dar início. Obrigado, que assim seja. Então hoje a questão de número 33, ela dá continuação daquela série, aquela sequência sobre a matéria, espírito e matéria. Da última vez eles falaram que é pela disposição dos nossos órgãos que nós estaremos destinados a perceber essas diferenças, como sabores, odores, cores e etc., conforme Kardec perguntou. E nessa questão de número 33, ele ainda reforça o entendimento, para que não fiquemos sem explicações. Então ele pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Veja que é uma pergunta importante. Então nós temos aquela matéria elementar e ele está perguntando, ela passando por todas essas transformações, ela vai demonstrar, então, vai adquirir todas essas propriedades, que nós conhecemos de cada um. Por exemplo, o ferro tem suas propriedades, a madeira tem suas propriedades, a água tem suas propriedades, e os espíritos estão nos dizendo que todos provêm de uma matéria elementar. Então ele está dizendo que se essa matéria elementar que passou por essas sucessivas modificações até se transformar em água, até se transformar em ferro, até se transformar lá naquele ser vivo, vegetal, que depois vira madeira. Então ele quer saber se ela é suscetível de adquirir também todas essas propriedades. E os espíritos respondem, sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tem uma nota de Kardec muito importante nessa questão de número 33 que traz basicamente a explicação e mais a observação que ele fez também. Justamente o que nós estamos querendo aqui. Ler, analisar, entender essas questões e essas respostas. E Kardec, dessa vez, já nos ajuda nessa compreensão. E ele diz o seguinte: esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, por exemplo, a água, propriedades muito diversas. Então, quando nós fazemos aquela água fluida, nós estamos colocando ali nosso magnetismo, claro, com o concurso do plano espiritual também pode surgir medicamentos, ela vai ficar fluida. Mas ele diz aqui que poderia se modificar até o gosto, as qualidades ativas, até mesmo de outra substância. Então, desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passam de modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Nós podemos lembrar as curas que o Cristo fazia. Ele manipulava ali argila, manipulava vários elementos, porque um espírito muito elevado já sabia, já conhecia o processo todo. Então, assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio, de duas de hidrogênio, pode se tornar corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Para você ver, pode se tornar um líquido corrosivo.
Uma transformação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Kardec está nos trazendo aqui uma informação importantíssima, que se nós temos aqueles graus de liberdade do espírito, nós podemos interferir nessas modificações, jogar energias poderosas ali. É porque cai esse véu e nós perdemos esses graus de liberdade. Justamente para não sairmos aí com a nossa baixa moral prejudicando tudo e a todos. Kardec ainda coloca aqui que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Então, na impossibilidade de que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. E podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Ou seja, como não temos essa capacidade de conhecer e reconhecer esse processo todo, nós ainda utilizamos o hidrogênio como elemento mais simples, né, na formação das moléculas que conhecemos. Mas nos é dito, através dos espíritos, nós já vimos que existe uma molécula primordial, com certeza, que forma as partículas que vão formar as partículas que compõem os átomos. Partícula que vai compor o elétron. Essa formação toda se dá através de elementos mais simples que nós não conseguimos ainda definir nem comprovar, porque nosso equipamento físico é muito limitado. Nós estamos aqui em provas e expiações. Então queremos até muito, né? Já estamos chegando a um limite. Mas as coisas se dão assim, nós vamos até o limite, até não dá mais. E aí há a transformação. Vocês podem pesquisar na Revista Espírita de março de 1866, que fala Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Nós já falamos muito aqui desse item, porque trata muito bem dessas questões que nós temos abordado. Mas dentro desse Introdução aos Fluidos Espirituais, tem o item número 7, que Kardec fala sobre o fluido, que é um parágrafo, né, bem grande. Fala sobre o fluido cósmico universal ser o princípio único de todos os corpos. Então, afirma ainda que o fluido cósmico é matéria, só que mais eterizada. E aí nós vemos, por isso, dizer que é o hálito divino. O fluido cósmico universal é o princípio de todos esses processos aí, é a matéria elementar, né, vamos dizer assim. É que nós estamos acostumados à matéria sólida, não é mesmo? Conforme nosso corpo, né, tangível, vamos dizer assim. Mas nós podemos olhar, investigar nessa Revista Espírita de 1866. Vamos dar uma olhada nela? Então, vamos verificar aqui na Revista Espírita de 1866. Ali ele fala março, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais. Deixa eu ver se eu localizo aqui, para que possamos fazer a leitura pelo menos desse trecho. Está aqui. Jornal de Estudos Psicológicos, março de 1866. E ele diz aqui, ele abre com o item 1, falando sobre que os fluidos espirituais desempenham um papel importante em todos os fenômenos espíritas, ou melhor, são o próprio princípio desses fenômenos. Então são os fluidos. Mas ali nós vimos que é o item 7. Item 4, 5, 6, 7, está aqui. E no item 7, diz o seguinte: é reconhecido que todas as matérias animais têm por princípio constituinte o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, combinados em diferentes proporções.
Ora, como dissemos, esses corpos simples têm eles mesmos um princípio único, que é o fluido cósmico universal. Por suas diversas combinações, formam todas as variedades de substâncias que compõem o corpo humano, o único do qual falamos aqui, embora o seja do mesmo modo com respeito aos animais e às plantas. Disto resulta que o corpo humano não é, na realidade, senão uma espécie de concentração, de condensação, ou, querendo-se, de solidificação do fluido universal, como o diamante é uma solidificação do gás carbônico. Com efeito, suponhamos a desagregação completa de todas as moléculas do corpo, reencontraremos o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e outros. Temos o corpo até que seria volatilizado, e esses 4 elementos levados ao seu estado primitivo por uma nova e mais completa decomposição, se os nossos meios de análise o permitissem, dariam o fluido cósmico. Esse fluido, sendo o princípio de toda a matéria, é matéria em si mesmo, se bem que num estado completo de eterização. Então nós vemos aqui Kardec trazendo na Revista Espírita esse laboratório fantástico, né? Aconselho vocês a lerem esse artigo todo, que é muito interessante, traz mais revelações ali, mais informações importantes. Mas ele nos mostra que realmente chegaríamos até o fluido cósmico universal, se tivéssemos essa capacidade de ir decompondo tudo, pegando, seja qual for, qualquer organismo, todos chegariam a esse princípio. É como aquele fractal, né? Nós vimos no passado, aí, muitos começaram a descobrir o fractal e pegavam lá um itemzinho, iam se somando, aí você tinha as imagens de tudo que você pode ver no mundo de hoje. Então, através de um fractal, eles formavam tudo. Esse é um princípio também dessas impressoras 3D. Hoje já se consegue fazer, já estão conseguindo fazer, por exemplo, objetos complexos na impressora 3D. A Fiat, aqui no Brasil, ela tem uma impressora 3D gigantesca. Eu não sei se é em Betim, Minas Gerais, acredito que seja lá, que consegue fazer até partes assim, de carenagens do carro, né, de painel, não para se fazer toda a produção, mas quando há necessidade ou quando está se desenvolvendo alguma pesquisa sobre determinado item do carro. Nós temos algumas impressoras que o pessoal já desenvolveu até com alimento, com material que você pode colocar sabor, colocar proteína no líquido, cores, e montar, por exemplo, um sanduíche com bife, com ovos. Ele faz ali, naquele momento, aglomera tudo, coloca na disposição mesmo de sanduíche, vai montando, e você tem um sanduíche ali. É claro que não é a mesma coisa, né? Ainda, né? Mas nós temos aí, em vista dessa transformação, de pegar um único elemento e gerar elementos mais complexos. Infelizmente, alguns usam para o mal. É como sempre, ser humano, nós estamos, por isso nós não avançamos tanto assim como deveríamos, né, dentro do bem, porque precisamos extrapolar esses limites e o pessoal falar, chega, não aguentamos mais esse caminho ruim. Mas, infelizmente, o mal ainda existe ainda no nosso planeta, e eles usam impressora 3D às vezes para fabricar armas de plástico, que você pode colocar o projétil ali, detonar uma bala e fazer mau uso, né? Chegaram a fazer em formato de celular para poder carregar no avião e não ser descoberto pelo raio-x, porque era plástico. Então eles buscam, é incrível, né? O mal está presente em tudo, pode ser na medicina, pode ser na ciência, na tecnologia, né? Pode estar ao nosso lado, em nós mesmos, né? Quando nos sintonizamos com pensamentos ruins, com raiva, com ódio, com egoísmo. Por isso precisamos nos espiritualizar e trazer a humildade, né?
deixá-la presente. Então, finalizando aqui, vamos ler mais uma vez a questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações, de adquirir todas as propriedades? E os espíritos respondem sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Que seria, nessa análise aí de Kardec na Revista Espírita, essa última análise que nós lemos, fluido cósmico universal. Então, que esse princípio vai explicar sempre esse fenômeno conhecido por todos aí, os magnetizadores, como Kardec bem nos lembrou. Vamos ficar por aqui. A próxima questão é a 33A, que é um complemento dessa teoria, né? Porque nós precisamos, então, entender bem. Kardec ele trabalha dentro desse critério de nos trazer a razão, a verdade, né, sobre os fatos, e por isso que o Livro dos Espíritos é o nosso princípio da codificação, né? Deles se desenvolveu o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Tudo isso foi desenvolvido a partir daí do Livro dos Espíritos. Uma codificação muito fantástica. Até hoje eu fico boquiaberto, vamos dizer assim, com Kardec, uma mente incrível, né? Que Deus permitiu, né, que viesse até nós. O Mestre Jesus acompanhou e continua acompanhando a evolução do nosso planeta, dos seres que aqui habitam. Então, que Jesus esteja iluminando seus corações. Ficamos por aqui e até a próxima.